Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as fasciculações benignas, sobre os espasmos musculares, tá? Que é um sintoma relativamente comum em quem está sofrendo de disfunção do eixo HPA, vulgo fadiga adrenal, com sintomas aí como ansiedade, insônia crônica, depressão, crises de pânico, fadiga crônica e todos os demais sintomas secundários atrelados a essas condições que estão ligadas diretamente a uma síndrome metabólica em amplo espectro do organismo, tá? Então, eu incluí, né, não tem nem tanto tempo, deve ter uns 5 meses que eu incluí na anamnese que eu envio de primeiro momento para os meus clientes, se eles sofrem de fasciculações benignas, espasmos musculares. Por quê? Primeiro ponto, muita gente chega em desespero, tá, me mandando mensagem, ou até mesmo na primeira videochamada, né, com medo de doenças neurológicas mais sérias, entre elas a esclerose lateral amiotrófica, porque esse sintoma, né, as fasciculações benignas, espasmos musculares, fazem parte de sintomas dessas doenças que são doenças seríssimas. Que seriam fasciculações benignas, espasmos musculares? É quando o olho fica pulando, aquela coisinha do olho pulando, uma determinada musculatura fica pulando ali de forma involuntária, tá? Pode ocorrer no tríceps, pode ocorrer em qualquer grupo muscular. E aí, quando ocorre em vários locais diferentes do corpo, é onde a pessoa entra em desespero total, achando que de fato ela tem algum problema sério, né? E aí, quando ela vai pesquisar no Google, coloca lá espasmos musculares, músculo pulando, é, rigidez muscular involuntária, fasciculações, normalmente aparece lá a possibilidade dessas doenças neurológicas mais sérias, tá? E o que acontece, gente? As pessoas que costumam ir no Google fuçar e que estão preocupadas são as pessoas de personalidade tipo A, pessoas naturalmente mais preocupadas, mais controladoras, com uma tendência maior a hipocloridria, olha só, hipocondria, né? E o nicho de pessoas que eu atendo na minha consultoria, acima de 95%, o quê? Disfunção do eixo HPA, com essas alterações comportamentais e emocionais atreladas à síndrome metabólica. E o perfil dos meus clientes, mais de 99% é personalidade tipo A. Já expliquei isso em outro vídeo. Personalidade tipo A, como eu falei agora, é a personalidade mais workaholic, que no momento de lazer está pensando nos deveres que tem a cumprir, projeções financeiras, projeções laborais, né? Preocupação de um modo geral com a família, controle com a própria saúde, com a família, com a saúde dos familiares, toda a parte socioeconômica em amplo espectro dela e da família. Já o tipo B é racuna batata total. Tudo tá bem, tudo tá ótimo. E se o olho tá pulando, pulou aqui um músculozinho com essa. Ih, ó, só dá um soco aqui que passa. Não tá nem aí. Já o tipo A é o quê? Meu Deus, tá pulando aqui toda hora. Ih, eu tive. Ih, tá pulando aqui na coxa na coxa também. Ih, agora eu tô sentindo agora na panturrilha. Caramba, deixa eu ver o que isso aqui vai ser. Aí bota no Google, entra em desespero. Então eu venho explicar o porquê ocorre esses sintomas, tá? E o porquê que na vasta maioria dos casos não tem por que se preocupar, tá bom? Primeiro ponto. Já repararam que essas fasciculações benignas e os espasmos musculares ocorrem mais quando você está num período de muito estresse, de muita preocupação, principalmente em momentos mais agudos, pode levar dias, 10, 15 dias. Então tem uma tendência a piorar esse sintoma. Por que isso, pessoal? São sintomas que estão ligados a alterações no nosso corpo quando há algum nível de alteração do eixo HPA ou do funcionamento do sistema nervoso central, principalmente em reação a agentes estressores em amplo espectro
principalmente agentes estressores emocionais. Por quê? Vamos lá, gente. Quando você está sob muito estresse, uma sobrecarga muito grande de agentes estressores e principalmente emocional, pessoal, o organismo ele começa a ter uma série de alterações metabólicas a nível de eletrólitos e a nível de hormônios do estresse, como também de minerais. Então, é comum ter essas alterações, esses sintomas, as fasciculações, os espasmos, quando, numa fase de adaptação ao estresse, hipercortisolismo, fadiga adrenal estágio 1 e 2, você está ali com o cortisol ali bombando, estourando, hipercortisolismo. Então, o seu organismo está produzindo cortisol demasiadamente, de forma desproporcional, como feedback positivo, reação desproporcional a agentes estressores. Então, ocorre uma hiperprodução de cortisol. Essa hiperprodução de cortisol, ela vai causar, tá? Ela vai trazer uma propensão ao maior enrijecimento muscular, tá? Além disso, causa um aumento do nível do hormônio aldosterona, tá? Quando a aldosterona aumenta muito, você passa a excretar muito potássio e reter muito sódio. Essa excreção de potássio e aumento da retenção de sódio pode, principalmente pela deficiência que começa a ocorrer de potássio, você pode começar a ter esses sintomas. Esse é uma primeira explicação aqui, deficiência de potássio por conta da fase da adaptação ao estresse que pode causar esses sintomas. Já na fadiga adrenal, estágio 3 e 4, o cortisol cai. E aí você fica com reservas baixas de sódio e maior retenção de potássio. Ah, Rodrigo, então na fadiga adrenal estágio 3 e 4, então não deveria ter esse sintoma. Não, acaba que pode ocorrer também, tá? Não quer dizer necessariamente que não deveria ocorrer o sintoma. Por quê? Quando você está em fadiga adrenal estágio 3 e 4 com hipocortisolismo, cortisol baixo, a adrenal entrou em exaustão, você passa como mecanismo compensatório, seu estímulo adrenérgico aumentado, cursa através de impulsionamento aumentado e constante de noradrenalina e adrenalina no lugar do cortisol por mecanismo compensatório. Essa pulsatividade de noradrenalina e adrenalina também é um dos fatores que levam às fasciculações benignas, aos espasmos musculares, tá? A contração, enrijecimento muscular, tá? Beleza? Então, já falei aqui da deficiência do potássio, né? Principalmente ali na fadiga adrenal estágio 1 e 2, né? Já falei do hipercortisolismo que pode levar a isso. Falei da noradrenalina e adrenalina nesse cenário. Tem também quando você está... E tudo isso está ligado aqui, ó, um sistema nervoso central afetado por estímulo adrenérgico aumentado. É a pessoa estar mais no simpático, hiperexcitado e hipervigilante, do que no parasimpático, tranquila, equilibrada, zen, tá? Outro detalhe, quando você está no estímulo adrenérgico aumentado, quando você está sofrendo uma sobrecarga de agentes estressores, nós degradamos rapidamente os nossos estoques de magnésio. Então, uma pessoa que está passando por muito estresse, muita preocupação, ela tem que aumentar bastante a ingesta de magnésio dela, tá? A deficiência de magnésio também traz propensão a espasmos musculares, enrijecimento muscular, fasciculações, tá? Então, gente, é um sintoma relativamente comum, tá? E que eu falo para vocês, cerca de 40 a 50% dos meus clientes na consultoria relatam esse sintoma, tá? E, pelo menos, sim, e são muitas pessoas que eu atendo e não tem ninguém, tá? Para trazer uma tranquilidade, para trazer uma paz de espírito em vocês, tá?
não tem ninguém com doença neurológica séria ali, não tem nenhuma ELA ali, né, esclerose lateral amiotrófica, não tem ninguém com alguma doença neurodegenerativa séria, tá? Que justifique esses sintomas. Tudo isso, de um modo geral, né, está atrelado a esse estado adrenérgico aumentado, quando a pessoa já está num grau de disfunção metabólica. Quem está plenamente saudável pode, obviamente, também sofrer desses sintomas, tá? Porque a pessoa que está saudável, ela não está protegida, digamos assim, ela não está imune a ter essas alterações metabólicas nos momentos de estresse exacerbado, tá? Então, é basicamente isso. A diferença é que quem já está num estado metabólico disfuncional vai ter esse sintoma com maior frequência, sem e não quer dizer que a pessoa está com alguma doença neurológica mais séria. Isso é para trazer tranquilidade, paz para a mente de vocês. Porque, como eu falei ali no início do vídeo, naturalmente, quem sofre dessas disfunções metabólicas são mais personalidade tipo A. Uma personalidade controladora, que se preocupa com as coisas, que tem atenção à projeção, de modo geral, financeiro, de saúde, social, econômico, né, financeiro. Então a pessoa já é muito mais preocupada. Então, se o corpo está entrando em disfunção e ela tem uma série de sintomas, não consegue mais viver, não consegue mais se sentir funcional e tem sintomas debilitantes, essa pessoa que busca controle, ela vai voltar o controle todo dela aqui à saúde. E aí, naturalmente, ela vai começar a fuçar no Google, vai começar a pesquisar, ler, estudar, e pode vir esse tipo de preocupação, esse tipo de desespero como base de hipocondria. Não sou nem um pouco contra estudar e buscar entender o que está acontecendo contigo. Acho ótimo, todo mundo tem que fazer isso. Gente, a nossa saúde é o nosso bem mais importante. Não entreguem a saúde de vocês deliberadamente nas mãos de um terceiro. Não entreguem dessa forma. Estudem. Tenham pelo menos um conhecimento intermediário, até para que vocês consigam separar o joio do trigo na escolha do profissional que vai acompanhá-los. E mesmo esse profissional que vocês escolherem, busquem estudar em relação à conduta terapêutica que esse profissional está implementando. Tá? Não sigam de olhos fechados, tá bom? É basicamente isso, tá bom, pessoal? Então estudem a nossa saúde, é o nosso bem mais importante. E nós temos que ter entendimento, de um modo geral, com o que está ocorrendo conosco. A nossa volta, conhecimento conhecimento é libertador, tá? E consegue fazer com que você siga a direção correta, que vai te direcionar ao processo de recuperação de fato, tá? Pessoal, esqueci de falar aqui também de uma via importantíssima, complementando aqui o vídeo, as vias de glutamato, tá? Por quê? Quem está num estado mais adrenérgico, né, já entrando em disfunção metabólica, né, quem está ali entrando no quadro de inflamação crônica de baixo grau, oxidação, disfunção mitocondrial, enfim, o quadro de disfunção do eixo HPA, a síndrome metabólica em si, ela traz uma certa alteração no funcionamento ou nos níveis da enzima descarboxilase do ácido glutâmico, trazendo uma maior tendência para a conversão dos aminoácidos em glutamato do que GABA. GABA e glutamato agem em contrabalanço regulatório entre si, inclusive. Então a tendência é que você vá mais para um ponto de excitotoxicidade glutamatérgica e menores níveis de GABA. Reiterando aqui, glutamato excitatório, te deixa mais hipervigilante, mais adrenérgico, piora a arquitetura do sono, né, em níveis altos, tá? Já o GABA é o quê? Inibitório, tem efeito ansiolítico, traz paz, tranquilidade, melhora da arquitetura do sono. E essa via de glutamato, tá? Por si só, ela pode trazer a propensão a esses sintomas de fasciculações, espasmos musculares e tudo mais, tá legal? Além disso, por vias de glutamato aumentadas, se vai afetar sono, se vai aumentar a ansiedade
vai afetar todas aquelas vias metabólicas que eu falei agora no início do vídeo. Vocês estão entendendo como é que é uma orquestra? Tudo está interligado? Tá? Então as vias de glutamato também afetam nesse sentido, ou seja, o equilíbrio neuroquímico também está intrinsecamente ligado a estes sintomas, tá? E aí o tratamento é aquele tratamento base, em amplo espectro, ajustar o eixo HPA, modulação neuroquímica, né? Reposição dos micronutrientes que normalmente estão depletados, enfim, é todo o trabalho de base que deve ser feito, tá bom? Um abraço, pessoal.